Ora viva, vamos a isto, a mais um programa um podcast da Central Açores, projeto que visa pensar positivo, o grupo central dos Açores. Hoje com um convidado da Ilha do Pico, que a qualquer instante vai entrar aqui connosco e vamos a isto. Nuno Diniz, qualquer instante. Aqui está ele a chegar. Ora viva Nuno, bem disposto. Boa noite, Gustavo. Bem disposto. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui neste teu projeto. Muito E obrigado. vamos embora, vamos em frente. Ok, gostava de começar por fazer um agradecimento ao Raul, que foi a pessoa que nos pôs em contacto. Não sei se ele vai ouvir ou não, mas de qualquer das formas fica aqui o agradecimento e o reconhecimento. Nuno, eu começo sempre pela mesma pergunta. O que é que mais aprecia aí na Ilha do Pico? Isto é difícil dizer. O que é que mais. Quem mora nestas ilhas é difícil dizer ou ter um motivo pelo qual gostamos disto. Eu acho que nós gostamos disso por vários motivos. Eh, eu há pouco tempo, há poucas semanas atrás, fui dar um passeio com a minha mulher e fomos ali a uma zona balnear, à maré, à noite, e a lua estava a nascer por trás aqui da encosta das Lajes, e aqui tinha um enquadramento fantástico. De um lado tinha a montanha do Pico, toda descoberta, e do outro lado o Castelete, que é um morro que há aqui nas Lajes. E a única coisa que eu consegui dizer foi: é um privilégio poder morar num lugar destes. E é o que eu sinto quando, sei lá, quando vou correr de manhã e o dia está a começar e o pico está descoberto. Eu sinto que é um privilégio morar aqui. Quando eu atravesso para o outro lado da ilha e vejo o canal e vejo São Jorge ao fundo, sinto que é um privilégio morar aqui. Portanto, a natureza é sem dúvida um dos motivos pelos quais eu não troco os Açores por sítio nenhum do mundo. Outro motivo será a liberdade que este lugar me permite. Eu sei que saio das Lajes, daí a 20 minutos estou em São Roque, portanto eu não tenho engarrafamentos, eu não tenho trânsito. Eu chego a casa depois de trabalhar às 6 ou às 7 ou às 8 da noite e sei que consigo, no verão, dar um mergulhinho, porque sei que daqui a 2 minutos estou metido na água salgada. Portanto, essa liberdade, o ser um bocadinho mais dono do meu tempo, faz-me gostar também muito disto. E depois tem a parte humana, portanto, nós vivemos em meios pequenos, pelo menos eu, as Lajes do Pico é um meio pequeno. Nós ainda podemos contar com os nossos vizinhos, podemos, numa hora de aflição, estamos enrascados, precisamos de alguém que nos ajude a mudar o móvel, por exemplo, e chamamos o vizinho: pá, dá-me aqui uma mão que eu não consigo mudar isto sozinho. Portanto, isto são tudo coisas que me fazem não trocar isto por mais sítio nenhum do mundo. Depois tem um fator muito importante, que é a segurança e da maneira que isto permite criar os filhos. Poucos sítios, ou só lugares com estas características, é que permitem criar as crianças com a liberdade com que as notas são criadas. Portanto, por todos estes motivos, é que eu gosto muito disto e não penso em morar em mais sítio nenhum sem ser aqui nos Açores, neste caso particular, no Pico. Tocou aí numa característica que é a segurança e noutra que é o facto de sermos próximos. Eu penso que da vizinhança nós vivemos numa família comunitária e essa família comunitária, não é, permite-nos sentir-nos seguros porque a qualquer instante os nossos próximos estão salvaguardados. Sente o mesmo? Exato, os lugares pequenos têm essa vantagem, não é?
a proximidade com que nós sentimos que os nossos vizinhos, em meios grandes, os vizinhos nem se conhecem, não é? Os vizinhos do mesmo andar, muitas vezes mal se vê. Enquanto nós aqui temos sempre uma relação quase familiar com os nossos vizinhos, não é? Exato. Qualquer coisa que nós precisamos, que eles precisam, estamos aqui uns para os outros. É verdade. Outra das coisas que me chamou a atenção, e isto vai tudo ligar ao mesmo, portanto, tendo a vivência de viver em Lisboa, eu não conhecia, nem falava com os meus vizinhos, e levava cerca de 1 hora para chegar ao trabalho, portanto, completamente diferente dos 2 minutos para chegar à zona balnear. Que o Pique e qualquer ilha aqui à partida é um privilégio que nós temos, não é assim? Uh, Esta proximidade e esta distância de qualquer lado. Nuno, o que é que o Nuno trabalha, o que é que o Nuno faz, tempos livres, o que é que me pode ajudar aqui a enquadrar? Eu de formação, eu sou engenheiro zootécnico e sou sócio-gerente e único funcionário da minha empresa, vendo fatores de produção para a agricultura, vendo essencialmente sementes, alfaias, maquinaria diversa. Portanto, trabalho diretamente com os produtores agrícolas. A nível de tempos livres, tenho um passatempo em comum com o Gustavo, que suponho que também faça caça submarina. Mais a parte da apneia. Mais a parte da apneia. Hoje por acaso estive a ver um canal na Odisseia, salvo erro, um programa muito giro sobre um apneísta francês, que foi campeão do mundo, e que está a fazer um trabalho de embaixador dos oceanos, de proteção aos oceanos. Mas como eu ia dizer, em termos de tempos livres, eu gosto muito de caça submarina, não só da caça em si, mas gosto essencialmente da parte da apneia. E como gosto também de comer, gosto de juntar a parte da apneia com a parte do peixinho assado, juntar o útil ao agradável. Gosto de pratico desporto, gosto de correr, faço um bocadinho de ginásio também para me tentar manter em forma. Gosto de trilhos, essencialmente gosto da montanha, gosto sempre que tenho um bocadinho livre, gosto de subir a montanha. Há ali quase como na apneia, há ali uma relação, no caso da apneia, entre nós e o mar, no caso da montanha, entre nós e a montanha, que para mim é relativamente nova, embora eu já tenha subido a montanha algumas vezes, comecei a descobrir isto, porque fiz um curso de guias de montanha o ano passado, e foi desde o ano passado que comecei a desenvolver este gosto e este sentimento de quase união com a montanha. Portanto, do ano passado para cá, sempre que tenho alguma oportunidade, também não são assim tantas como eu gostaria, mas sempre que tenho alguma oportunidade gosto de subir a montanha e tenho a felicidade de, tanto no mergulho como na parte da montanha, tenho um filho com 15 anos que por enquanto ainda acha que o pai não é muito chato e que me acompanha-me nestas aventuras, portanto para mim fico deliciado em poder estar com o meu filho e ao mesmo tempo estar a fazer uma coisa que nós dois gostamos. Eu gosto de ler, também gosto muito de ler. Muita coisa aqui. A caça submarina é uma coisa que efetivamente nos aproxima, mas principalmente a parte da apneia, portanto, o rolo, que é o fator comum entre nós os dois, portanto, um apneísta e um caçador nato, fiz o curso da apneia com ele.
E a mim maravilha-me excepcionalmente a importância, portanto, eu fui tirar o curso com o Rô devido à importância destes fatores psicológicos que a respiração, no caso da apneia, ou a ausência de oxigênio, ou todo aquele trabalho, possa ter na minha maneira de estar. Portanto, procurei a apneia apenas e só para fatores psicológicos. E uma das coisas que me maravilha é aquele primeiro fogo depois de estar debaixo d'água, na privação, no aguentar, e aquele primeiro fogo aquele primeiro fogo é quase como nascer outra vez. É de uma energia, de uma carga excepcional, que imagino que o Nuno sinta o mesmo em cada mergulho que faz, mas também em cada passeio que dá junto da montanha, não? Esta proximidade com a natureza, o nascer outra vez, jogar-se à natureza, sim, identifica-se, não? Sim, isto é quase como um despir, é quase não, é um despirmos de todas as capas que todos nós usamos ao longo do dia, pelos mais variados motivos, e é quase como uma entrega, é o estado mais puro em que nós nos conseguimos encontrar, não é? Somos, no caso da apneia, somos nós e o mar, o meio que nos envolve, a oportunidade de explorar um mundo que não é o nosso, mas que, se dominarmos as regras, as técnicas, a segurança, conseguimos explorá-lo e de um modo muito. Conseguimos obter muito prazer, não é? O facto de ser uma disciplina individual é muito exigente, não é? Somos só nós que ali estamos. E nós somos o nosso principal adversário. Portanto, é nós mesmos que nós queremos superar, são as nossas limitações que nós queremos ultrapassar, e é nós mesmos que temos que nos meter, que nos autometermos na ordem quando queremos às vezes fugir um bocadinho às regras. E isso é muito fácil disso acontecer, não é? Eu costumo dizer que na caça ainda é mais fácil disso acontecer, porque na apneia somos só nós. Na caça somos nós e depois ainda tem o peixe, tem o fator peixe, que muitas vezes nos leva, mesmo a mergulhadores experientes, que leva a cometer erros. O Raul é um mergulhador, eu tenho a felicidade, o prazer, a honra de ser, independentemente de ter sido aluno dele em alguns cursos, de ser amigo dele, salvo erro, desde a primeira vez que ele veio ao Pico, em 2007. Portanto, logo aí conheci-o e criámos uma amizade que dura até hoje em dia. Eu não tenho desenvolvido para a apneia o tempo que gostaria. Há bocado estávamos a falar do facto de vivermos nessas ilhas, somos mais donos do nosso tempo, mas o que é certo é que o dia tem 24 horas e o tempo não estica. Não é? A ideia de que isto é tudo um mar de rosas, uma maravilha, isto é muito bom, não é? Mas não quer dizer que não se viva com stress aqui nos Açores. Eu também passo por momentos que tenho stress, que tem a ver com a minha vida pessoal, a minha vida profissional, às vezes até a minha vida familiar. Nós também vivemos aqui alturas de stress que nos limitam também o tempo que nós gostaríamos de despender para as nossas atividades. Este ano estou a tentar levar um bocadinho mais a sério, explorar mais um bocadinho o fator apneia. Vamos lá ver. Quero ver se isso não para agora com o fim do verão e que continue a fazer mergulho durante o inverno.
Eu fiquei curioso relativamente à ligação à montanha. E gostaria de explorar isso aí no sentido em que o que liga à montanha é a paisagem, o que liga à montanha é desgaste físico, é exigência, é o testar as capacidades, uma vez que a apneia vai do testar as capacidades. E a montanha é pela ligação à natureza, é pela paisagem, é pelo testar as capacidades, pelo testar os limites. É um bocadinho, é um bocadinho de tudo. Eh, Nós estamos a juntar ali uma paisagem soberba, uma paisagem magnífica. Eh, Estamos a juntar ali a parte da atividade física. Eh, Se estamos melhores, se estamos piores, se estamos a conseguir fazer a subida, embora nunca encarei aquilo como uma tentativa de marcar recordes, nem eu tenho condição física para pensar numa coisa dessas. Os recordes ali são os meus, sou eu que me vou batendo. Eh, Há aqueles dias que nós nos sentimos bem e até começamos a puxar e a pôr ali um ritmo e nos admiramos que não nos sentimos cansados. E há os outros dias em que nós até nem vamos num ritmo muito acelerado e sentimos-nos cansados. Portanto, a parte física também me atrai ali bastante, o desafio. E depois a possibilidade do sítio que é, do silêncio que nós encontramos durante a subida, do silêncio que nós encontramos lá em cima. Esse silêncio é mais fora das épocas altas. Costumo dizer um bocadinho a brincar, quem pensa que vai subir o pico e que vai estar lá em cima sem ver ninguém, desengane-se. É melhor procurar outro sítio. Cada vez é um sítio mais concorrido. Às vezes é comum chegarmos lá acima e haver um grupo de 20, 30 pessoas lá em cima da montanha, na mesma altura. Às vezes também acontece não haver ninguém. Mas isso é uma coisa que vai sendo cada vez mais difícil de, de vermos, de encontrarmos nos Açores. São sítios sem ninguém. Eu tive uma experiência este verão, fui fazer o trilho da Serra do Topo para a Fajã de Santo Cristo. É um trilho lindíssimo. Eu já tinha estado algumas vezes na Fajã, mas nunca tinha feito esse trilho. Portanto, aconselho a quem nunca experimentou. É um trilho fabuloso. E há uma zona lá que tem uma cascata. E eu vinha num grupo de familiares e vinha a pensar, quando chegássemos à cascata, íamos desfrutar, íamos ter a cascata para nós, íamos ter ali um pequeno lanche, um pequeno farnal que tínhamos levado, quem sabe tomar um banho, e quando chegámos à cascata, a cascata estava cheia de gente. Portanto, um dos sítios mais isolados de São Jorge, chegarmos ali e vermos aquilo cheio de gente, é o turismo, não é? Nós andamos há muitos anos a querer divulgar os Açores, finalmente eles estão num caminho de divulgação, que acho que é necessário se ter alguns cuidados com isso, para não transformarmos os Açores num sítio igual a tantos outros, que já existem para esse mundo fora, e fazermos com que os Açores continuem a ser os Açores, com as suas particularidades, com aquilo que nos torna agora, neste momento, diferentes dos outros sítios, que é isto que nos valoriza. Portanto, a parte da montanha é essencialmente por estes fatores, pela parte da paisagem, pelo facto da montanha ser sempre a mesma montanha, mas ser todos os dias diferente. As condições meteorológicas são diferentes, a luminosidade é diferente, porque nós estamos diferentes, portanto, o pico é sempre o mesmo, a montanha é sempre a mesma, mas todos os dias ela é diferente. Mesmo quando não sobe, com a vista de cá de baixo, ela todos os dias tem a particularidade de ser diferente. Falou também aí nas leituras, mas daqui a bocadinho a gente já dá um toque mais à frente. Mas gostava de dar aqui um passo atrás, devido à atividade agrícola que me falou e à área em que trabalho.
O Pico é conhecido pela vinha, é conhecido pela montanha, é conhecida pelo mar. No que toca à produção agrícola, eu pessoalmente não conheço. Será que me pode aprofundar um pouco mais acerca disso? Como é que está a agricultura? Num traço geral, eu gostava de saber como é que está a economia do Pico no geral. Relativamente à parte agrícola, o Pico já foi a quinta, se não dos Açores, pelo menos do Grupo Central. Era uma ilha que produzia imensa fruta, peras, ameixas, maçãs, uva, figos, e grande parte dessa fruta era consumida localmente e também era enviada, principalmente na zona da Madalena, da Criação Velha, a zona que nós designamos pela fronteira, que faz fronteira com o Faial. Havia muita gente da fronteira que a maneira de ganharem algum dinheiro era iam vender fruta para o Faial. Inclusive havia a primeira lancha que havia era a lancha da fruta. Atualmente isto já tem muito menor expressão. Já muito pouca gente vai vender fruta para o Faial. O que se passa com a agricultura do Pico é sensivelmente semelhante ao que se passa com as outras ilhas. É um setor que já teve em franca expansão. Hoje em dia está, não se pode dizer estagnado, mas é um setor que passa bastantes dificuldades. A agricultura no Pico é essencialmente virada para a produção de carne. E existiam várias fabriquetas que faziam o queijo do Pico tradicional. Atualmente só 2 dessas fabriquetas é que estão em produção. Portanto, faziam aquele queijo conhecido como queijo do Pico, feito com leite cru. Neste momento existe uma grande unidade industrial, Leite da Montanha, e a fábrica do Arrife, que também é uma unidade mais pequena, mas que também absorve alguns produtores. A produção de leite é uma parte, ocupa uma percentagem muito pequena de toda a pecuária do Pico. Pode-se dizer que isso é a impressão que eu tenho. Esses dados não são dados estatísticos, mas talvez 90% da produção agrícola é virada para a carne e 10% é virada para o leite. A economia do Pico, no geral, a sensação que eu tenho é que o turismo estava a crescer aqui a um ritmo exponencial. De ano para ano viam-se surgir novas empresas turísticas, novas unidades ligadas ao turismo rural. Aliás, o Pico tinha uma expressão, o turismo estava a adquirir uma importância no Pico estrondosa. As pessoas estavam a encarar isso como uma nova galinha dos ovos de ouro. Os investimentos estavam-se a virar basicamente todos para o turismo. Quer dizer, se chegasse aqui alguém, quero investir aqui no Pico, em que é que vou investir? No turismo, não é? Claro que nas várias vertentes, mas o turismo era um setor que estava a crescer bastante. Atualmente, na conjuntura atual, como nos encontramos com a situação do Covid, isso veio demonstrar que isto é tudo muito volátil, é tudo muito, não se pode encarar nada por garantido. E quero com isto dizer que um setor que nós achávamos que era super seguro de investir, um setor forte, que estava em crescimento, de um momento para o outro, usando aqui uma expressão da náutica, ficámos aqui a bater pano. Agora vamos ver como é que isto vai evoluir. Este ano, à semelhança do que se passou também nas outras ilhas,
Houve bastante turismo no mês de julho e agosto, um turismo diferente, um turismo nacional e regional, pessoas do continente e pessoas de outras ilhas que nos vieram visitar, como também os picarotos foram fazer o mesmo, a outras ilhas. Mas viu-se cá, eu nunca vi tanta gente, principalmente São Miguel e Terceira, que são as ilhas mais populosas. Chegava-se às zonas balneares e só se ouvia o EPA. eu, eu não vou dizer terceirenses e japoneses, que depois as pessoas de São Miguel podem me levar a mal. Eu não tenho nada contra as pessoas de São Miguel, antes pelo contrário, tenho bons amigos em São Miguel e gosto de brincar com eles, como eles também gostam de brincar comigo. E eu tenho uma mulher de São Miguel, por isso... Isso aí não convém brincar com isso. Sem problema. Mas pronto, o turismo, vamos ver o que é que o futuro nos reserva, e isto não é possível ter certezas em relação ao futuro. Há pessoas mais entendidas e outras menos que conseguem fazer algumas projeções. Eu acho que dia a dia vamos vendo como é que essa situação vai evoluir. Isto é uma situação nova para toda a gente. Vamos ver como é que a situação vai evoluindo e como é que a sociedade se vai adaptando, porque ninguém consegue dizer daqui a um mês como é que vamos estar, como é que o país vai estar. Portanto, temos que esperar e vamos aguardando e vamos vendo. Certo que... Eu ia dizer já agora, eu ia dizer que eu pessoalmente nunca fui muito ligado a esta visão do turismo como a boia de salvação da economia açoriana. Sempre achei uns Açores que têm milhares de milhões investidos na agricultura, e porque é que não, em vez de mudarem por completo um setor que sustenta uma economia, porque é que não se tentou de alguma forma trazer valor acrescentado a uma indústria que já estava instalada? Força, Nuno, pode pegar já perdido aqui. Não, eu também partilho, sem o Gustavo ter aprofundado muito o seu ponto de vista, mas eu desde já partilho do seu ponto de vista. Nós sempre vivemos em monoculturas. Foi a monocultura da laranja, isso ao longo da nossa história. Depois foi a monocultura da vinha, depois foi a monocultura da vaca, agora aparece o turismo e é quase uma monocultura do turismo. Isto é o problema de pormos os ovos todos num cesto. O cesto se vai ao chão, ficamos sem ovos. Eu concordo com o desenvolvimento. Só dá aqui uma chega rápida. É que o turismo tem um pormenor fundamental. É que existe apenas um ou dois agentes a colocarem todos os turistas para cá. Se chatearem com a gente, como é que toda esta economia fica alicerçada? Claro, sem dúvida. É isso que não pode acontecer, é assentarmos uma economia toda só num fator. Nós temos potencial para crescermos em outras direções. O turismo, sim, um turismo de cuidado, um turismo de qualidade, um turismo que traga valor acrescentado, que traga pessoas que saibam estar, que saibam respeitar a nossa natureza, que percebam a riqueza da nossa identidade e aquilo que nos diferencia. Acho que não... A mim, como açoriano, eu não falo, eu não sou analista, não, portanto,
na minha modesta opinião, eu como açoriano, eu não me interessa que venham para cá 300 ou 500 ou 1000 pessoas. Eu ficaria mais satisfeito se em vez de 300 se viessem 30. E essas 30 tivessem poder económico para deixar o dinheiro que as outras 300 deixariam. É claro que as pessoas podem sempre dizer, mas isto já estás a transformar isto numa elite, ou queres que venha uma elite para aqui. Eu não quero que venha só uma elite para aqui, os Açores, eu não quero colocar como açoriano, eu quero que as pessoas venham e que desfrutem da minha terra, mas que a respeitem e que não a degradem. E está provado que os lugares que abriram as suas portas aos turismos de massa, ao turismo de massas, e que foram invadidos por milhares e milhares de turistas por ano, degradaram-se, deixaram de ser o espaço que eram, perderam aquilo que tinham de particular, de genuíno. Acaba-se por construir aí unidades. Nós temos a vantagem do nosso clima não permitir, ao contrário da Madeira e das Canárias, de limitar um bocado o turismo durante alguma parte do ano. Portanto, isso por si acaba por ser um fator seletivo. Portanto, já avançámos aqui, já me fui perdendo. Estávamos a falar Da que o questão do turismo turismo e da monocultura ou da o turismo monoeconomia. deve ser encarado como um fator de angariação de recursos para a região, um fator a ser explorado. Mas existem outros. Nós temos o mar e os Açores são essencialmente, neste momento, o mar, a terra e o turismo. Esses três fatores têm que se desenvolver e esses três fatores têm, e agora, pronto, no meu caso, no caso da terra, no caso da agricultura, é um fator que teria de ser mais explorado e explorado de uma maneira diferente. Se calhar é preciso crescer, um bocadinho crescer, não estou a falar em dimensão, estou a falar em dimensão humana, crescermos, sabermos o que é que queremos, antes de mais, sabermos o que é que queremos e para onde é que queremos caminhar. E depois se conjugarem os fatores, o que eu defendo é que nós não podemos competir em quantidade com ninguém. E nós também não precisamos competir em quantidade, porque o nosso meio de produção permite ter produtos que não são valorizados, não é pela quantidade, não é pelo quilo de carne, não é pelos quilos de carne que nós conseguimos pôr lá fora. Isto é um bocadinho como o turista. Não nos interessa pôr, não sei, 20 ou 30 ou 40 contentores. É preferível pôr 10 e esses 10 serem vendidos e valerem tanto dinheiro como os 40. Nós temos que procurar um produto de qualidade excepcional, e aqui não é vender gato por lebre. Nós temos que ter noção que só nos conseguimos impor no mercado se tivermos boa fama, se os nossos produtos tiverem a qualidade garantida, para nós podermos dizer, meu amigo, tu queres comprar, isto custa tanto. Enquanto forem as pessoas que cá vêm, isto, no mercado da carne passa-se assim, portanto, o agricultor não consegue ter peso suficiente para, diante do comprador de carne, dizer, olha, o meu produto custa X. O comprador, isso é o único negócio que eu vejo que as coisas se processam assim. O comprador que vem comprar é que diz, eu vou-te pagar X por teus bezerros. Enquanto o produtor não conseguir inverter isto, é mau, não é? Quando for quem comprar é que mete o preço, está mau. Em relação ao mar, não é a minha área, eu não posso aqui
entrar aqui por áreas que eu não domino, sob o risco de dizer asneiras. Agora, uma coisa chama-me a atenção. Eu vejo em alguns canais, também gosto de ver um bocadinho de televisão, e vejo ali, não sigo, mas vejo alguns episódios do Wicked Tuna, que não sei se o Gustavo conhece. E o que é que nós vemos ali? Nós vemos ali eles apanharem um peixe, neste caso um atum rabilho, tratarem-no com imenso cuidado e vendem aquele peixe que, por vezes, o quilo atinge 30, 40 dólares. Um quilo de peixe, que eu suponho que seja exportado para o Japão. Nós aqui continuamos a apanhar atum, mas sempre olhar às toneladas. Tantas toneladas, tantas toneladas, tantas toneladas. Acho que devíamos nos preocupar também um bocadinho, se calhar, em apanhar menos, tratá-lo melhor e vendê-lo melhor ainda. À semelhança do que se passa ou do que se deveria passar no setor da agricultura. Converter a quantidade em valor. Exatamente. Força. Optar, em vez da quantidade, vamos produzir qualidade. Até porque os estoques de peixe são finitos, são coisas que, se continuarem a gastar da maneira que se gastam, chega um dia que vão acabar. E devia haver uma maior consciencialização por parte dos pescadores profissionais para esta questão. Eu, por exemplo, vejo uma coisa que me entristece enquanto não tanto caçador submarino, mas mais como amante do mar, é ver que se colocam redes nas nossas costas durante todo o ano, sem limite de proximidade da costa, quer dizer, é possível encostar uma rede à costa e apanhar tudo o que passa ali, o peixe grande. Mas as redes têm a malha. Quem já viu redes no mar sabe que aquilo apanha grande, pequeno, médio, tudo. Aquilo apanha tudo. Aquilo é o tipo de pesca mais destrutivo que pode haver. Enquanto os caçadores submarinos têm um bocadinho a fama de serem os piratas do mar, eu acho que é exatamente ao contrário. O caçador submarino é o pescador mais seletivo que existe. E quanto mais evolui, pelo menos é isto que eu tenho visto, quanto mais o caçador submarino evolui, mais seletivo vai ficando. Se me permites contar aqui uma pequena história, já que falaste no Raul, o primeiro mergulho que eu fiz com o Raul, tínhamos falado sobre caça submarina, tínhamos falado sobre mergulho, percebi-me que ele gostava, combinámos um mergulho, mas eu não fazia ideia quem era o Raul, nem isto já foi em 2007 ou 2008, nem das capacidades do Raul como mergulhador. Eu pensei, olha, isto é mais um português que vem por aí abaixo, falar de mergulho e se calhar nunca vi peixe. E então fomos os dois para a água e eu logo no início percebi-me que o Raul estava noutro patamar. Depois fomos fazer uns mergulhos. Entretanto, o Raul mergulhou numa baixa que devia ter, sei, por volta dos 20 metros, talvez mais qualquer coisa. E eu pensei que o Raul ia lá abaixo ver se tinha algum peixe, se tinha entrado algum peixe e que vinha para cima. Quando o Raul chega ao fundo à baixa e se deita em cima da baixa a fazer um agachon, e eu começo a ver os segundos a passar, e só me lembrava, se lhe dá alguma coisa, eu só se o trancar uma barbatana para o puxar para cima, porque eu não consigo chegar lá abaixo. Depois, quando saímos da água, eu vinha com o meu enfião ali muito bem composto, ali com
um enfião bem composto ali de peixe e o Raul trazia uma serra. E eu ainda lhe disse, oh, Raul, isto quem tiver a olhar para aqui deve pensar, olha, o Nuno fez uma boa pescaria, aquele outro deve estar a aprender. Portanto, um mergulhador como o Raul vinha fascinado, vinha encantado, porque nunca tinha apanhado serra nenhuma, e o que ele queria não era apanhar peixe, ele queria apanhar um peixe, e foi aí que eu percebi que isto não vai pela quantidade de peixe que se apanha, vai pelo grau de dificuldade, pelos peixes que se escolhe. É claro que o Raul é um caçador de troféu e que está num patamar, mas a partir daí eu também fui começando, dentro das minhas possibilidades, fui começando a escolher e já não me preocupo de chegar cá dentro com um peixe ou sem peixe nenhum. Se eu for fazer um mergulho que não veja peixe nenhum, que me apeteça trancar ou que eu acho que vale a pena trancar, eu venho para dentro e muitas vezes venho muito bem disposto a assobiar, satisfeitíssimo, porque o mergulho correu lindamente, gostei do mergulho, olha, falta o peixe, mas o resto correu tudo bem, portanto, isto para dar um bocadinho à chega do que o caçador submarino não é um pirata, é talvez o tipo de pesca, sem dúvida, o tipo de pesca mais seletivo. E faz-me um bocado de confusão quando se fala e se limita o número de peixes que nós podemos apanhar, e acho muito bem, acho que 10 peixes é mais do que suficiente, mas por outro lado, quer dizer, um pescador profissional que ele próprio deveria cuidar dos estoques de peixe, tentar garantir que os filhos e os netos teriam continuidade naquela atividade, não vejo essa preocupação por parte dos pescadores profissionais, antes pelo contrário. Vejo uma preocupação em apanhar muito, no caso das redes, apanham vejas que depois são vendidas a um preço ridículo. Portanto, entre eles, se houvesse a possibilidade de se chegar a um acordo, e já que as autoridades não propõem as cotas, eles próprios proporem cotas e dizer, olha, nós vamos apanhar para manter o preço do peixe aqui, entre este valor e este valor. Quando eles quisessem descer o preço do peixe, eles deixavam de apanhar. É claro que isto é alguém de fora a falar sobre, de repente há algum pescador que diz, olha, aquele burro do pico está a falar e não sabe o que é que está a dizer. É possível. Isso é a opinião de quem está de fora e de quem vê a coisa pelo lado de fora. Uma coisa é certa, não é com redes que a gente vai chegar lá, nem é com as redes que nós vamos valorizar o nosso pescado de maneira nenhuma. Eu penso que aqui a mensagem fundamental e sob pena de me estar a repetir, é então a conversão da quantidade pela qualidade ou pelo valor acrescentado. E não pensar tanto em quantidade, mas sim trazer o máximo de valor possível em cada saída ao mar, em cada produto que se vende, no produto acabado, no produto final. Penso eu que será por aí, não? Tanto no turista, falámos no turista, a ideia era essa, a agricultura, a ideia era essa, no mar, a ideia era essa, e é uma ideia que eu me identifico completo com aquilo que o Nuno disse. A gente já explorou aqui uma quantidade enorme de coisas que vai praticamente ao encontro da segunda pergunta que eu enviei, porque existem 6 que eu enviei antecipadamente para não se preparar. Tem 3 coisas que está-se de ver potenciada ou magnificada, que não seja bem aproveitada ainda. Olha, isto são os fatores que nós acabámos de falar, Exatamente. que é o turismo, o mar e a terra. No caso da terra, ainda temos aí mais uma coisa. Nós temos que produzir produtos que os outros não tenham. No caso dos laticínios, fazer um queijo que toda a gente produza, que os espanhóis produzam, que os portugueses produzam, que os franceses produzam, é mais do mesmo. Portanto, São Jorge tem o seu tipo de queijo, o Pico tem o seu tipo de queijo,
que tem algumas limitações pelo facto de ser produzido com leite cru, mas se calhar as fábricas também podem criar tipos de queijo diferentes. Acho que esta direção da Cooperativa Leite da Montanha está a procurar este caminho, por algumas conversas que tive a oportunidade de ter. Na carne, passa-se exatamente a mesma coisa. Vamos produzir menos, mas vamos produzir melhor. E se não sabemos como é que se produz melhor, vamos procurar quem já produz bem. E copiar o que os outros fazem de bem feito, não é defeito. O defeito é continuarmos a cometer os mesmos erros ano após ano. Portanto, há vários países a produzir bem carne. Vamos ver como é que eles produzem e vamos tentar adaptar isto às nossas condições de produção. Outro fator aqui é diversificar. Só carne e só peixe. Eu há bocado falei que nós já produzimos muita fruta. Hoje em dia praticamente o Pico não produz fruta, produz umas bananas. Agora antigamente produzia em quantidade, não estou a falar de um senhor ou dois senhores que iam vender um cesto de peras e de ameixas. Muita gente fazia desse modo, dessa atividade um modo de vida. Produzia-se toneladas de peras, de maçãs, de ameixas, figos, uva, por aí fora. Temos aí na parte dos vinhos, que está a ser, a meu ver, bem explorada. Existem, como em tudo, não há nada perfeito, existem algumas lacunas. Neste momento, a quantidade de uva que se produz é superior à procura que existe para transformação em vinho. Depois acaba-se por, se for um bom ano de uva, as pessoas não têm como escoar essa uva. O que é que acontece? Os preços da uva descem, as adegas não conseguem absorver mais uva e acaba-se por entrar aqui num ciclo vicioso. Pensou-se em aumentar a área a possibilidade de utilização dessa quantidade de uvas não foi bem estudado. Mas o vinho do Pico acho que está num bom caminho. Há quem acha que não, há quem acha que os vinhos estão por um preço exorbitante. E a minha pergunta é quem é que vende barato, se tem quem consiga comprar esse vinho por um preço superior. Portanto, desde que esse vinho sejam mantidas as qualidades que foram reconhecidas e que lhe permitiu atingir determinado valor no mercado, porque é que o produtor de vinho vai vendê-lo mais barato? Se ele tem mercado para o vender àquele preço, acho que faz muito bem vendê-lo àquele preço. Isto é um bocadinho como uma roupa, não é? Nem toda a gente tem possibilidade de usar um fato Armani. Se calhar muitos gostavam de usar um fato Armani, mas poucos têm possibilidade. Os vinhos também acontece isso, não é? Muita gente gostava de usar aquele vinho, mas se calhar não pode comprar ou não pode comprar às vezes que gostaria. O que nós não podemos é impedir que um setor venda os seus produtos quando tem mercado para eles por um determinado valor. Outra questão na parte agrícola seria a exploração o tirar partido das nossas condições climáticas. Há várias culturas que são muito valorizadas, no caso do maracujá, no caso dos fisales, o abacate, são culturas que atingem preços elevados e que nós conseguimos produzir cá, devido às nossas condições climáticas. Se calhar podíamos entrar um bocadinho também por aí, para não ser só queijo e carne, não é? Na parte agrícola, diversificar um bocadinho a produção. Os setores que eu gostaria de ver potenciados seriam esses, seria a parte do turismo, seria a parte agrícola e seria a parte do mar. Ver os nossos recursos serem
acima de tudo, ver os nossos recursos serem mais bem explorados, entre aspas, mais valorizados. Ok. E peço desculpa, eu tenho aqui meu filho de roda de mim, tem, penso eu que sonâmbulo. eh, Aqui. Se precisares interromper, Não, não, sem problema. os filhos são a prioridade número um. Nisso estamos de acordo. Eu dou formação na área de psicologia e comportamento e uma das coisas que falo quando coloco, pergunto sempre quais são as prioridades de cada um. Eu digo sempre, para mim, em primeiro lugar vem a família, em segundo lugar vem a família, em terceiro lugar vem a família e em quarto, se calhar, então vem mais qualquer coisa. Efetivamente, a família é a prioridade, mas minha mulher já está tudo orientado. Que o rapaz, esse número veio aqui até nos saiu do quarto até aqui, já está orientado. Um, mas eu ouvi tudo relativamente à questão do preço dos vinhos, concordo. Eu já tive um negócio próprio e foi das piores coisas que das experiências mais engraçadas que eu tive na vida foi efetivamente isso. Às vezes pensa-se, vamos vender barato, vamos vender barato, vamos vender barato. Não, vender barato não é esparrilho. Se o vinho está a determinado preço e é vendável, isso é que é importante, porque isso vai garantir margens de lucro para a própria estrutura e garante uma certa sustentabilidade. E quem pensa que o vinho está caro, compra outro, porque enquanto o vinho puder ser vendido a esses preços, só garante a sustentabilidade da própria economia picuense. Portanto, quanto a isso, acho que estão a fazer um ótimo trabalho. Relativamente à agricultura, outros produtos que efetivamente poderiam ser aproveitados, desconhecia historicamente essa importância do pomar dos Açores, do Pico, mas era curioso. Uh, a gente já vai com 50 minutos de conversa, vou passar à pergunta número 3. Experiências ou compra feita ou vivida aí no Pico nestes últimos tempos. Uma das coisas foi a tal paisagem, não é? Um passeio que fez com a sua esposa, a ver a paisagem fantástica que tinha. Mas fora isso, compra ou experiência feita aí, vivida aí no Pico. O Pico, como tu sabes, nós temos aqui dois vizinhos, que é o Faial e São Jorge. E às vezes as pessoas têm a ideia que nós passamos a vida e os fins de semana, ora vamos para o Faial, ora vamos para São Jorge. Na realidade não é assim, pelo menos no meu caso não é assim. São Jorge fica aqui ao lado, eu gosto muito de São Jorge e não ia a São Jorge, não sei precisar há quanto tempo, mas à Feijão de Santo Cristo não ia garantidamente há mais de 15 anos. Julgo aí para uns 20 anos. Este ano, como não foi possível ir de férias para mais sítio nenhum, o meu cunhado veio de São Miguel, nós fomos do Pico, encontrámos-nos em São Jorge, passámos 4 ou 5 dias em São Jorge e foi fantástico, porque tive a oportunidade, embora já conhecesse, ou julgava que conhecia bem São Jorge, tive a oportunidade de ir a lugares que nunca tinha ido. Desde uma zona balnear que não conhecia, ali na Urselina, o Porto dos Moinhos, salvo erro, o Já não Portinho da vou há alguns Urselina, anos a São Jorge. que é uma zona balnear excelente, sossegadinha, tivemos durante quase toda a tarde a zona balnear para nós e o meu cunhado e para as miúdas, ele tem duas filhas pequeninas. E depois fomos fazer o trilho da Feijão de Santo Cristo, o trilho da Caldeira, o trilho da Serra do Tupo,
e foi fabuloso. O trilho em si é muito bonito. E depois foi o meu reencontro com a Feijão. Eu, durante alguns anos, ia todos os anos à Feijão. Cheguei a ir mais de uma vez por ano. E durante algum tempo desenvolvi ali, quase como um namorico ali com a Feijão de Santo Cristo. Já conhecia lá o Sr. Luís, o Borges, e aquele, numa altura em que a Feijão não tinha a projeção que tem hoje. Portanto, aquilo por dia, havia dias que não passava ali ninguém. Havia um dia que passavam 2 ou 3 turistas que vinham da Serra do Topo, passavam por ali. Portanto, aquilo era quase como um regresso ao passado. Íamos para um sítio que não havia telefone, não havia luz, não havia água canalizada, havia lá um chafariz. Mas eram uns dias que se passavam ali muito diferentes. E eu estava este ano a tomar banho na Lagoa da Feijão de Santo Cristo e pus-me a olhar para aquela envolvência, e é realmente uma paisagem fabulosa, e perguntei-me como é que consegui passar quase 20 anos sem ir ali, que é um sítio que está tão pertinho. E disse que, pronto, que não podia ser, e já agora no fim de semana, dia 1, aliás, no dia 2 de outubro, já tenho uma viagem para lá. Já arranjei casa, vou com a sou eu e a minha mulher, os rapazes ficam atrás, e vamos lá passar o fim de semana. Levo ali o meu material para dar lá um mergulhinho se o mar permitir, e vamos à procura desse reencontro com a Feijão de Santo Cristo, com uma altura em que espero que aquilo tenha menos gente, com aquela paz, com aquele misticismo próprio que aquela Feijão tem. A semana Portanto, passada, a experiência foi isso. a semana passada conversei com o Bruno Oveiro, cantador de São Jorge, e quando lhe perguntava acerca disso, ele respondeu que o Covid estranhamente lhe tinha feito aproximar da Feijão, no caso dele, do Feijão da Penadinha, se não estou em erro. E uma das coisas foi o facto de ele conseguir estar ali isolado durante uma semana e secar peixe, fazer a sua vida naquele isolamento e naquela paz e naquele sossego e naquele contacto com a natureza estrondosa. E eu, a semana passada, dizia-lhe, para além da terceira, eu tenho uma proximidade especial com São Jorge e com o Pico, que são duas ilhas que me dizem muito. E este ano fui descobrir Santa Maria também, uma ilha também estrondosa. Mais alguma experiência, alguma compra, para além dessa? Essa já é fantástica, essa já de Santo Cristo. Alguma coisa mais que queira dizer? Não, em termos de compra, sim. Não se preocupe, eu podia ter ficado por dizer, como eu interrompi, podia ter ficado por dizer alguma coisa. Pensei que eu estava a perguntar. Não. Em termos de experiência, foi esta experiência que comprei e que valorizei bastante. Maravilha. A repetir, a dia 1 de outubro outra vez. Sim, dia 2, já temos a casa reservada, vamos de dia 2 a dia 5, vamos para a Feijão novamente. Fantástico. Nuno, de que forma podem as ilhas do Grupo Central criar maior sinergia entre si? Falava aqui há bocadinho São Jorge, Pique e Faial são ilhas geograficamente muito próximas, com ligações marítimas regulares, mas de que forma é que se pode estender isso às duas outras ilhas e criar... bem, pensou que vai acabar o direito, mas senão a gente recomeça daqui a bocadinho. De que forma é que as ilhas do Grupo Central se podem unir todas? Em primeiro lugar, com projetos como o teu, não é?
criarmos consciência de que juntos somos mais fortes. Bem, vamos tentar buscar novamente o Nuno Diniz. Nós ultrapassamos o tempo que era possível, portanto vamos ver se conseguimos ir buscar o Nuno outra vez. Nuno, alguns por aí, não. Nuno, aí vai eu. Ok, Nuno. O que aconteceu é que isto tem 1 hora que a gente tem que fazer e acabou o prazo, acabou o tempo e a conferência foi abaixo. Volto a fazer pergunta de que forma é que nós podemos unir o Grupo Central. Estes programas não estão preparados para um fala barato como eu. Nada disso. O engraçado é que eu já vi acontecer com outras pessoas diretos de 2 horas, mas aqui não sei porque ao fim de 1 hora barrou automaticamente, já tinha lido que isso acontecia, mas não percebo porque é que com outros dá e aqui não deu, mas não vai ser por aí, eu vou conseguir editar isto tudo quando for para o canal do YouTube, meto tudo de seguida e vai correr bem. Mas então, Nuno, de que forma é que a gente pode unir o Grupo Central? Eu tinha referido, não sei se isso apanhou ou não, em primeiro lugar, a mudar mentalidades e para isso o teu programa tem um papel muito importante, que é nós pensarmos que 5 ilhas têm mais força do que uma ilha. Portanto, com este novo programa que o Governo Regional também lançou, que nos possibilitou visitar os açorianos, visitarem as restantes ilhas, tinham um determinado apoio. Isto facilitou com que as pessoas se movimentassem dentro dos Açores e que conhecessem melhor a sua região, porque muitas vezes há aquela tentação de estou de férias, para onde é que eu vou de férias? Em vez de ir para o Pico, em vez de ir para o Faial ou a São Jorge, olha, vou para o continente. Ou, muitas vezes nem é para o continente, olha, vou para o estrangeiro, é um país diferente, uma realidade diferente, mais chique, e deixamos as nossas ilhas para trás. Portanto, isso veio potenciar a criação de consciência das outras ilhas, das outras realidades. As pessoas se calhar vieram ao Pico, como os picarotos foram a outras ilhas, isto afinal é um sítio porreiro para vir passar férias. Eu se calhar para o ano, em vez de ir para o continente ou para aqui ou para ali, se calhar vou a outra ilha, até consigo fazer umas férias, talvez mais baratas até, mas eu não preciso sair aqui da região para fazer férias, ou pelo menos para fazer uma escapadinha, não é? Depois, em termos de criar sinergias, hoje em dia fala-se muito, produzir não é só produzir, não nos podemos só limitar a produzir um produto. Se eu for sei lá, um produtor de fisales, que nós aqui chamamos de tomates de capuz, eu até posso produzir 100 ou 200 quilos de fisales, 300. Agora, se eu não tiver mercado, se eu não tiver expressão, o que é que eu vou fazer com 300 quilos de fisal? Vou vender 3 ou 4 quilos, vou dar 10 quilos aos meus vizinhos, eles ao fim do segundo dia já me vão pedir, por amor de Deus, não tragas mais fisales aqui para casa, porque a gente já não sabe o que é que vai fazer a isto, e não tenho onde colocar o resto. Agora, se eu juntar os meus 300 quilos, mais 300 quilos de um produtor de São Jorge, com mais 1000 quilos de 2 produtores da terceira, já estamos aqui a falar numa quantidade
que se calhar já permite colocar no mercado. Isto são números que não tem, o significado não é o número, é o conceito. E nas outras coisas a mesma coisa, quer dizer, se eu tiver um contentor de carne para mandar para fora, mas a este contentor juntar um contentor da Terceira e se calhar um do Faial e de São Jorge, a quantidade de carne que eu vou comercializar já é maior, se calhar já consigo conquistar um mercado maior. Portanto, em vez das ilhas trabalharem individualmente, em vez de haver uma associação de agricultores do Pico, uma associação de agricultores do Faial e de cada uma das ilhas, haver algum organismo que ligasse essas associações. No caso do Grupo Central, até pela situação geográfica, não é? É um nicho ali são 5 ilhas. Se essas 5 ilhas conseguissem unir os fatores de produção, seriam mais fortes, julgo eu. Portanto, acho que o caminho seria por aí. Em janeiro escrevi um artigo para o Diário Insular que diz exatamente isso. A área agrícola das 5 ilhas do Grupo Central juntas é muito considerável. Tem muito valor e muito património aqui que pode e deve ser explorado e potenciado e maximizado. Garantidamente. Há muito valor. Muito maior do que aquilo que é a população existente nesses metros quadrados todos. Leituras. Há bocadinho foi falado que leituras é que são recomendadas. Olha, eu li há pouco tempo, 2 meses ou 3 meses, O Mau Tempo no Canal, do Vitorino Nemésio, que acho que é um crime, é quase um crime um açoriano nunca ter lido esse livro. Eu já tenho 47 anos, nunca tinha o livro em casa e nunca o tinha lido. E peguei no livro e comecei a ler, e acho que é importante para quem gosta de ser açoriano, para quem tem prazer em ser açoriano, é importante ler esse livro, porque ainda mais quem pertence aqui às Ilhas do Triângulo. O livro passa-se no Triângulo, e por acaso também tenho algumas passagens na Terceira, com toiros e tudo. Ok. Mas acho que quem gosta de ser açoriano e tem prazer nisso, acho que é um livro obrigatório. Além desse livro, um livro que me marcou, esse já li há mais algum tempo, chama-se Um Cavalheiro em Moscovo, e é de um autor, Amor Towles, Amor, mas escreve-se mesmo Amor Towles, e esse autor tem um outro livro, que não me recordo agora o título, mas esse Um Cavalheiro em Moscovo é um livro fabuloso, é um hino à integridade, é um hino à inteligência. Foi um livro que me marcou pelo lado humano. É um livro que é passado dentro de um hotel, que a minha mulher já o tinha lido e que insistiu comigo bastantes vezes para eu ler o livro. Leu o livro é fabuloso, foi dos melhores livros que eu li. Depois ela dizia, o livro é passado num hotel, é todo passado num hotel, um conde que é exilado e as histórias são passadas no hotel. E eu pensava, isto deve ser uma seca. E cada vez que acabava um livro, pegava no hotel e dizia-me, olha, devias experimentar a ler aquilo. Quanto mais ela dizia isso, mais eu me afastava do livro. até que um dia, pronto, eu vou-te fazer a vontade. E foi dos melhores livros que li na minha vida. Portanto, eu espero que ela não veja esta entrevista, senão vou ter que lhe pedir desculpas e lhe dar razão. Portanto, foi um livro, acima de tudo,
pelo aquilo que ele representa, pelas condições que ele demonstra. E nós vivemos numa altura em que há alguma crise de valores. Eu não quero estar aqui naquela postura de nem eu acho que tenho idade para isso, dizer que o meu tempo é que era bom. Eu acho que sempre houve conflito de gerações, mas eu acho que as gerações vêm perdendo coisas que eu acho que são importantes para, acima de tudo, para nos fazerem homens e mulheres. Nós só podemos ser bons profissionais, só podemos ser bons pais, só podemos ser bons companheiros se formos bons homens e boas mulheres, se tivermos boa formação, se tivermos valores incutidos. Se não se partir de um ser humano, de um bom ser humano, dificilmente se vai chegar a um bom profissional. Ou mesmo que seja um bom profissional, nunca será um ser humano completo, não é? Porque tem sempre a parte humana que ficou atrás. E esse livro realmente fala de valores e de coisas, de características que eu tento que estejam presentes na minha vida. Não sou perfeito, falho, desaponto-me e às vezes, outro dia falava com um primo meu que também tem a mesma idade do que eu, e eu dizia-lhe: ao Gonçalo, eu às vezes penso como é que é possível com quase 50 anos e ainda fazer os disparates que eu faço. E ele dizia: eu penso exatamente a mesma coisa. Como é que é possível com quase 50 anos fazermos os disparates que cometemos, os erros que ainda cometemos? E o que ainda falta, É assim. e os disparates que ainda falta fazer, quer dizer, né? Eu espero que ainda haja muitas centenas de disparates por fazer, que é sinal que isto se alonga, não é? Exatamente, é um bom sinal, é um bom sinal. Eh, eu vou colocar aqui uma questão, porque no outro dia falava com o meu pai acerca aqui da questão das leituras e atendendo o Cavaleiro em Moscou, o Cavalheiro em Moscou, eu já estive a ver aqui no computador, e a questão de um homem, de valores e tudo mais. Há um livro que outro dia falava com o meu pai, se tivesse, falava acerca destas perguntas, destas conversas, e se tivesse que escolher 3 livros ou as leituras que ele faria ad eterno para levar para o resto da vida, que tinha que escolher. Há 2 que são leitura, que são escolhas fáceis. E um deles é a autobiografia de um yogi. E vai dentro disso. Autobiografia de um yogi. É um livro que já tem 60 ou 70 anos. Eu estou a ver ali. É uma história de amor, mas de amor incondicional de um discípulo pelo seu mestre. E aqui vai tocar exatamente naquilo que são a questão dos valores que são transferidos ao longo de todo o livro. Portanto, eu fui buscar por causa da questão da proximidade dos valores que um cavalheiro deve demonstrar, e é efetivamente isto tudo também por causa da questão da crise de valores que a nossa sociedade passa hoje em dia. Fica também uma sugestão extra de uma leitura extraordinária. Foi o livro. E agradeço. Eu peço, importas-te de soltar, mandas-me depois uma mensagem com... Eu vou só mostrar rápido. Está aqui. Autobiografia. Importas-te levantar mais um bocadinho? Yogne. De um yogi. Uhum. Este livro foi oferecido pelo Steve Jobs no velório dele.
Portanto, ofereceu a todas as pessoas que foram ao seu velório, ofereceu este livro. E ainda hoje em dia a Apple paga os direitos deste livro para o ter gratuito na sua loja online. Portanto, é um livro que me marcou bastante. Bastante. Fica a sugestão da leitura. É que eu leio muito. Mesmo. Peço desculpa, meti isto assim, mas porque ia hoje no seguimento. Nuno, a última pergunta que nós já tínhamos falado, eu gosto sempre de enquadrar esta pergunta, que é uma compra até 100 euros que tenha sido feita. Eu gosto de fazer esta pergunta um pouco, e voltando atrás àquilo que nós falámos, não por mais nada a não ser fazer a diferença entre custo e valor, não é? Há bocadinho nós falávamos quantidade e valor, e aqui a ideia é que há coisas às vezes que nos são dadas e têm um valor incalculável, e há outras que são muito caras e mesmo assim não têm valor nenhum. E a ideia era tentar perceber uma questão, qualquer coisa que tenha trazido muito valor à vida. Isto fez-me lembrar, uma vez ofereci ao meu sobrinho, costumo dizer que o meu sobrinho foi o meu primeiro filho, e ofereci uma vez ao meu sobrinho, pelo Natal, um canivete. É certo que isso, se calhar, não, pode ser condenável, não é? Oferecer. Ele tinha 8 anos ou 9 anos e eu ofereci-lhe um canivete. E achei piada, foi um canivete baratíssimo, coisa. E achei piada porque aquilo foi a prenda que ele mais gostou, e qualquer pessoa que ele se chegava ao pé naqueles dias de Natal, a primeira conversa era: o meu tio ofereceu um canivete. Portanto, ele teve prendas belíssimas, não é? Felizmente, e prendas caras, mas aquele canivete é que lhe encheu, o canivete é que lhe encheu as medidas. Em relação à compra que eu iria falar, que vou falar, por acaso custou mais qualquer coisa que 100 euros, não foi muito mais, porque o rapaz da loja também fez-me um desconto. Foi uma espingarda de caça submarina que ofereceu ao meu filho. E isto foi marcante porque o meu filho tem 15 anos e o confronto de gerações vai-se começando a acentuar, não é? E o normal agora seria começar a haver algum distanciamento entre nós, começar a aumentar esse distanciamento. Porque é o normal, é a evolução normal das coisas, não é? Eu vejo sempre como o meu menino, e ele já quer ser um homenzinho e já quer seguir pelos seus próprios pés. Isto nem sempre são coisas fáceis de gerir, ou de nós sabermos até quanto é que devemos deixar caminhar, quando é que devemos puxar um bocadinho a corda. O que é que aconteceu? Ofereci o ano passado, ele faz anos a 18 de agosto, e eu ofereci a espingarda de caça submarina. Era uma altura muito complicada para mim, profissionalmente, e eu não consegui fazer um mergulho com ele o ano passado. E este ano decidi que era imperdoável isso voltar a acontecer, e então fomos fazer um primeiro mergulho e começámos a mergulhar. Eu fui transmitindo alguns conhecimentos que tinha dentro das minhas capacidades, mas assim que houve uma oportunidade, eu disse: a próxima vez que o Raul vier cá, tu vais fazer um curso com o Raul, porque sem curso não há caça submarina. Não te obrigo a fazer já, porque ele não está cá, mas quando ele vier. E então depois soube que ele vinha em pouco tempo, ele fez o curso,
o que é que essa arma de caça submarina tem a ver para aqui? É que eu consegui arranjar aqui um elo de ligação muito forte entre mim e o meu filho. Eu consegui arranjar uma maneira que foi casual, a intenção era ele dar uma coisa, ele sempre gostou da apneia, também sempre me viu fazer um bocadinho de caça submarina, ele também criou amizade com o Raul e tinha o Raul assim como um ídolo, e ele desde muito novo punha os óculos e dizia que ia treinar a sua apneia, ia treinar o pato, eu chamava-me para ver, então ele sempre teve muita afinidade com o mergulho. A caça submarina veio ser um fator que nos permite passar tempo um com o outro, mas tempo de qualidade. Estamos os dois a fazer uma coisa que ambos adoramos. E eu tenho a felicidade de fazer isso com a pessoa mais especial que há para mim, que é o meu filho. Tenho o prazer de estar a passar aquele tempo e, em vez de ser com um amigo, com um companheiro de caça, o meu companheiro de caça é o meu filho. E isto veio-me, eu acho que não há prenda nenhuma que eu pudesse valorizar tanto como aquela prenda que lhe dei e que eu espero que seja o princípio assim de uma grande caminhada e de muitos mergulhos em conjunto, porque depois não é só o mergulho, é as conversas que giram à volta disso. Nós sentamos-nos à mesa e a conversa é o mergulho. O mergulho e a técnica assim, e a técnica assada, e a opinião dele, e a minha opinião, e este peixe, e aquele peixe, e visto o que é que eu fiz, e visto como é que eu fiz, e não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, houve uma reaproximação entre nós e como eu lhe digo, tu és o meu companheiro de mergulho. Portanto, daqui para a frente a minha preocupação é conseguir estar no teu patamar durante muitos anos. É claro que tu vais crescer e vais-me ultrapassar e eu vou, mesmo velhinho, vou tentar estar ali para os mínimos, fazer os mínimos. Mas pronto, foi esta arma que costumo mais um bocadinho de 100 euros, também não é arma nenhuma por aí fora, Mas a nem era referência a estava. intenção. A referência estava. Exatamente. Nuno, Ela esta está a cumprir muito arma bem o seu. já trancou pai e filho, e para além de pai e filho, já trancou mais alguma coisa? Já apanhou uns bons peixinhos, vou sempre incutindo a responsabilidade da segurança acima de tudo, porque o peixe que não se apanhar hoje, podemos sempre apanhar amanhã. Amanhã. Quando se houver a geneira, amanhã já não apanhamos. E é preciso apanhar os peixes maiores, que é para os mais pequeninos irem crescendo. E acho que ele está a perceber a mensagem, que até quando vejo um peixe pequeno demais, depois encarrego-me de gozar bastante ali com ele, para ele se sentir mal o suficiente para não voltar a apanhar nenhum peixe assim pequenino. Ok. Nuno, eu coloco sempre uma última pergunta, esta assim de surpresa, sem antecipadamente, sem estarem previamente à espera, mas também assim, pergunta é que futuro? Que futuro é que nós temos? Para os Açores, para o Nuno, para o Grupo Central, para o país, para o mundo, aquilo que entender, perspectivas e futuro, o que prevê ou o que quer, tanto vale. O futuro, há quem diz que o futuro a Deus pertence. Eu acho que o futuro depende das nossas opções. Há muita coisa que nós não controlamos, mas aquilo que controlamos é sem dúvida, o futuro é filho dessas escolhas e dessas opções que nós tomamos. Como o futuro vai ser, eu não sei.
Eu gostaria de ter uma visão otimista do futuro. Gostaria de viver num mundo em que as pessoas, acima de tudo, se respeitassem e que tivessem a capacidade de se colocar no lugar dos outros, que é sempre mais fácil nós julgarmos está bem ou está mal, do que nos colocarmos no lugar das pessoas. Epá, e o que é que eu fazia se estivesse no lugar dele? Gostava de viver num mundo de paz, gostava de ver os Açores num bom caminho, a viver sem ser. Há bocado nós estávamos a falar no futuro, nos setores que eu gostaria de ver potencializados aqui no Pico. E nós falamos do turismo, da agricultura e do mar, das pescas. No caso da agricultura, há uma coisa que me faz confusão, é como é que um setor sobrevive ou vive essencialmente à custa de subsídios. Eu acho que nós devíamos viver à custa daquilo que nós produzimos. E os subsídios seriam uma mais-valia, seriam um incremento, mas nunca a principal fonte de rendimento. Eu acho que enquanto vivermos de subsídios, alguma coisa está mal. Porque é tal a história dos ovos todos num cesto. Um dia, se os subsídios acabarem, nós não estamos preparados para caminhar para os nossos pés. Eu gosto de falar Eu gosto de falar, como tu já te apercebeste. E gosto de ouvir pessoas mais velhas do que eu, que já passaram por mais coisas do que eu, que têm muitas milhas de caminho e muitas histórias, muitas coisas para contar, muitas experiências. E falo com pessoas que me dizem que há 30 anos vendiam carne a 800 e a 1000 escudos o quilo, à Madeira, com a diferença de que 1 quilo de carne dava para eles comprarem um saco de ração ou um saco de adubo. Hoje em dia, 1 quilo de carne, em valor real, está mais barato do que isso. 1 quilo de carne, hoje em dia, mais bem pago, não chega a 4 euros, portanto custa menos de 800 escudos, com uma diferença, é que 4 euros não dá para 1/3 de um saco de ração ou 1/3 de um saco de adubo. Portanto, houve uma perda brutal do poder de compra. Eu gostava de acreditar que íamos ter um futuro mais promissor. Vamos lá ver. Esse era o futuro que eu queria para os Açores. Queria ver uma região onde houvesse turismo, mas que eu pudesse continuar a deixar a porta da minha casa aberta, que houvesse turismo, mas que os sítios continuassem limpos, houvesse respeito no caso da montanha, que houvesse respeito pela montanha. A degradação que a montanha sofre todos os anos é real e é mesurável, é observável o desgaste que a montanha tem. E acho que era algo que devia ser, se calhar, um bocado mais condicionado. Gostava que se continuasse a viver bem nestas ilhas, que mantêssemos a nossa identidade de ilhéus, que é isto que nos torna diferentes das outras pessoas, e que faz com que as pessoas também, que aquelas pessoas que vêm de fora, valorizem a nossa maneira de ser, a nossa abertura para com aqueles que nos visitam. Quando alguém nos pede uma informação, senhor, deixe lá que eu levo lá. Isto são coisas que já não se vão perdendo. O dizermos a alguém para entrar na nossa casa e para se sentar à mesa connosco, olha, encontramos alguém de fora, olha, hoje vais jantar à minha casa.
eu lembro-me que os primeiros turistas, na altura não eram turistas, nós chamávamos aventureiros que vinham por aí abaixo. Os primeiros estrangeiros que eu me lembro de ver aqui, era miúdo, e era um grupo de franceses que vinham acampar para fazer caça submarina. Eu lembro-me de ver, na tal zona balnear que referi que tinha ido com a minha mulher, eles davam ali uma voltinha e vinham com 2, 3, 4 meros. Isto para eles era um paraíso, não é? E as pessoas da vila convidavam-nos para eles irem almoçar à casa deles. Portanto, nós recebíamos, tínhamos mais tempo, dávamos mais atenção. É claro que com o turismo hoje em dia nós não podemos estar a convidar os turistas para virem para as nossas casas, mas que não perdêssemos a nossa identidade. E que todo esse processo, toda essa situação que nós estamos a passar agora, que servisse, os erros servem para nos emendarmos e a percebermos o que é que está mal e tentarmos mudar. Portanto, que as cabeças regentes destas sociedades, os nossos governantes, que, de um modo geral, todo o mundo, que olhassem e que repensassem que se calhar era a altura de mudarmos um bocadinho o nosso comportamento, de respeitarmos mais o meio que nos rodeia, de respeitarmos mais o ambiente, porque isto não se traduz tudo a dinheiro. Há coisas que não têm preço. E a nossa continuidade como espécie, acho que é indiscutível, não é? Não tem preço. Isto só é possível se começarmos a tomar alguns cuidados, não é? As transformações que o nosso planeta está a sofrer são visíveis. Portanto, é preciso olharmos para isso. E mesmo relativamente a isso, só dinheiro, há outras formas de se ganhar dinheiro. Não vale tudo. Ok, Nuno, muito obrigado. Não sei se ficou alguma coisa por dizer. Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar neste teu projeto fabuloso. Desejo-te muitos sucessos para as tuas atividades, para a tua vida. Tudo bom para ti e para os teus. E espero que quando des um saltinho ao pico, tens o meu contato, dá-me uma pitadela e quem sabe não marcamos aí um encontro, nem que seja para tomar um café ou Claro. se calhar se tivermos um bocadinho, jantarmos. Quem sabe fazermos um mergulho juntos. Fica combinado. Nuno, eu já faço uma chamada a seguir a chamada vídeo, vou só colocar isto online. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço ao Raul, a nossa amizade mútua que nos colocou em contacto e até já. Obrigado. Saúde, obrigado eu. Haja saúde. Um abraço. Haja saúde, haja saúde.